à frente de uma promoção de uma educação pública, de qualidade e inclusiva. Então, desde já, eu deixo os meus agradecimentos e a minha felicidade de estar aqui para falar um pouco do transtorno do espectro autista. Eu espero que vocês possam receber esse curso, essa fala, como sementes de inclusão, que daqui possam sair para mais e mais lugares, que as escolas que vocês trabalham possam se instrumentalizar das falas que a gente vai ter aqui. Eu queria dizer que o que eu trabalho, a minha perspectiva teórica, política e epistemológica é de uma pedagogia e, para além de uma pedagogia, uma educação colaborativa. Então, eu falo aqui parte da academia, mas eu estou em sala de aula. Então, eu falo, hoje mesmo eu fiquei como professora de apoio em sala, então, muito próximo do que as pessoas vivenciam no dia a dia, né? A troca de fralda dos nossos alunos, a tentativa de se comunicar com os nossos alunos não verbais. Então, eu desejo que seja produtivo e que vocês possam, de fato, né, adentrarem a essa sala e sentirem aí, serem sementes de inclusão. Então, muito obrigada a todos e todas. Pode seguir com a apresentação, Tiago, por favor. Eu começo a me apresentar, sempre faço isso pela minha maior titulação, né? Eu sou mãe de Francisco e Antônio. Pedagoga pela UERJ, FFP, mestre em Educação pelo Programa Processos Formativos, também da UERJ, FFP, doutorando em Educação pelo PPGE-UF e professora da Sala de Recursos, atualmente, da Fundação Municipal de Educação de Niterói, ativista e palestrante. E aí eu vou fazer um pequeno comentário, mas bem importante. Quando eu começo pela minha maior titulação, que é ser mãe de Francisco e Antônio, eu preciso falar do lugar da qual eu me coloco, da qual eu estou, da plataforma social que eu me apresento, né? Meu filho Francisco, ele tem 12 anos e está dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, aos 2 anos ele foi diagnosticado e daí a gente mobilizou toda a vida e toda a produção do conhecimento para navegar em terras desconhecidas, né? E eu lembro um poema que é do ano de 1985, se eu não estiver enganado, que fala Bem-vindos à Holanda. Realmente a maternidade atípica é uma outra rota de viagem que a gente precisa fazer porque não tem como voltar, né? Então, que a gente possa conhecer as belas flores que também tem na Holanda, os espaços, os desafios, porque não são fáceis, e aí a gente precisa caminhar numa força, mas marcando da onde eu venho, da onde eu falo. E a gente tem um teórico, que é o Michel de Certeau, que ele fala do cotidiano, do dia a dia, das pessoas que praticam o cotidiano, eu e todos vocês, né? O que a gente faz nesse cotidiano? Da onde a gente fala? Então, eu falo também da minha trajetória, da minha maternidade atípica, que muito contribuiu para a minha formação e os estudos sobre o autismo, ok? Pode passar. E para início de debate, eu queria muito que vocês pudessem estar bem à vontade aqui, como eu estou me sentindo, e que a qualquer momento possa levantar a mão e se colocar, se assim desejar, tá bom? E eu começo trazendo uma música, um trecho, né, um fragmento da música dos Engenheiros do Havaí, que diz assim: há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual à outra. Ninguém é igual a ninguém. Então, para a gente falar da diversidade humana, eu pensei como forma da gente poder aqui
costurar fios, né? Tratar disso. Ninguém é igual a ninguém. Pode passar, Tiago. E aí, é uma parte mais teórica que eu acho que a gente não pode perder de vista a parte teórica. Como que uma transposição, uma travessia mesmo, eu dividi a minha fala para que vocês pudessem entrar também, mas a primeira sobre os aspectos históricos, legais, e depois contribuir de forma mais efetiva sobre a CAA, Comunicação Alternativa Aumentativa. E trouxe para vocês, né, vou trazer aqui mais à frente, como utilizar isso, como vocês o que vocês já sabem, o que vocês têm de conhecimento e o que com a minha trajetória e a minha fala eu de fato possa contribuir para uma formação também nesses aspectos. E aí, quando a gente pensa em autismo, vamos falar em autismo, a gente tem logo lá no início, né, 1908, há uma proximidade com as questões da esquizofrenia. Hoje a gente já sabe, cientificamente, que não tem essa aproximação que se pensava ter. Então, o Eugen Bleuler falava que o autismo se aproximava dos sintomas da esquizofrenia. E mais à frente, já na década de 40, o psiquiatra alemão, o Leo Kanner, ele fala como esses distúrbios afetivos marcam uma das características que a gente até hoje vê do autismo clássico. O isolamento, a falta de interatividade e tudo mais. Então, eu quis pensar esse contexto histórico para que a gente possa ver como que, historicamente, as coisas vão se desenhando e como que, com o conhecimento científico, a gente vai se apropriando dessas categorias e aproximação do campo. Historicamente, a gente tem várias e várias teorias que se colocam como o autismo. Uma dessas que eu queria trazer foi a da aproximação com a esquizofrenia, que a gente já sabe hoje que há, de fato, um distanciamento. Pode seguir, Tiago, por favor. E aí, eu sei que vocês já tiveram outras aulas, outros encontros, mas eu acho que é bom a gente relembrar, pelas diretrizes do DSM-5, o que a gente precisa colher, ouvir, e aí eu parto daquela coisa, né? Uma categoria de análise ou um conceito, como queiram, da escuta sensível, né? O Barbier fala, né? O René Barbier, dessa escuta sensível que acolhe e que trabalha junto, que tece junto. Então, as diretrizes do DSM-5, ele coloca, né, os déficits na comunicação e na interação social. Então, quando a gente vê os nossos alunos, uma criança que ainda não teve o diagnóstico e o laudo, mais à frente eu chego lá no decreto, que fala que já não há mais a necessidade de laudo e as orientações para a formação dos professores de apoio, de AEE, tudo mais. Então, eu vou seguindo uma lógica aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade para poder tecer aqui comigo. Então, os déficits de comunicação e interação social, eles nos chamam a atenção. O pouco interesse com seus pares, né? É preciso chamar a atenção que a gente não pode classificar um autista igual ao outro, né? Tem uns que vão ter um trânsito social de uma forma mais adequada, mas, prioritariamente, o que a gente tem são as questões do déficit na comunicação, na interação social e dificuldade aos ajustes do contexto sociais. Milena, o que são esses déficits de ajustes do contexto social? Isso é bem prático. Uma criança numa sala de aula, vou trazer muito para a escola, e vocês fiquem à vontade para pensar nos seus diferentes contextos. Uma criança que tem uma roda, uma proposta de roda, e a criança não consegue sentar ali, a criança corre pela sala, a criança fica em pé no meio da roda, com estereotipias motoras, né, os flaps, e também
com estereotipias vocais, o i, a, que a gente percebe quem está próximo do cuidado de pessoas dentro do espectro autista, já sabem como eles se colocam. Então, só para fazer esse alinhamento, nem todas são iguais, mas o que é preponderante são as questões do déficit de comunicação, de interação social e a dificuldade de se ajustar aos contextos sociais. Outra coisa que o DSM-5 fala para caráter de diagnóstico são os padrões fixos, ou seja, uma rigidez enorme. A gente fala da rigidez cognitiva. A criança tem uma tensão e uma predisposição para ser mais rígida, mais inflexível. E aí, quando a gente propõe dentro de uma sala de aula ou até mesmo numa casa, numa família típica, a gente coloca rotinas visuais. E mais à frente eu vou chegar a essa parte da rotina. A rigidez predispõe, muitas das vezes, crises de regulação. A criança faz sempre um ritual, ou seja, a mesma comida, a mesma louça para comer, o mesmo trajeto. Então, o que a gente já aprendeu para melhorar essas questões da inflexibilidade e da rigidez cognitiva? Nós sabemos que, para minimizarmos crises de regulação, nós podemos apresentar aos nossos alunos, aquelas crianças, histórias sociais que mostram com antecipação o que aquela criança vai fazer no dia. Então, quando a gente está num contexto de sala de aula, é primário que se tenha uma organização visual para aquela criança. E aí a gente tem diversos modos de apresentar essa antecipação. Olha, você vai sair de casa, vai pegar o transporte, então a gente coloca a fotografia do transporte, vai chegar à escola, vai se direcionar para a professora que vai estar te esperando e a professora vai apresentar uma rotina de antecipação. E aí, o que a gente vai fazendo? À medida que a gente vai trabalhando a antecipação, a gente vai minimizando as crises. Tá ok até aí? Vocês estão entendendo? Se tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão e interromper, que não há problema nenhum. Então, a diretrizes, a gente partiu do contexto histórico, de como que a gente chega ao diagnóstico pelas diretrizes do DSM-5, e a gente destrinchou os objetivos descritos e as características. E aí eu já avanço um pouco mais dentro do contexto escolar, mas também nos ambientes de casa, da igreja, seja lá como for, né? Eu faço bastante palestras também em igrejas, e aí como receber uma criança, né, neurodivergente, a classificação que o ambiente ofereça também. Então, seguindo. Podemos seguir aí, Tiago. E eu já falei um pouco também, então eles colocam as características lá para o diagnóstico e vai destrinchando outras, né? Os padrões restritos e repetitivos, muito de movimentos restritos e repetitivos, né? São as chamadas estereotipias. Bater palma, sacudir os braços, movimento de tronco, tapar o ouvido. E aí, além das estereotipias motora, a gente tem também as da fala, né? Uma fala que é disfuncional. E aí a gente coloca ecolálica. Eles repetem muitas das vezes o que veem, gostam muito de um hiperfoco, desenho da Peppa. Oi, Peppa, tudo bem? E aí a gente fala, oi, vou citar o exemplo do meu filho, o Francisco, eu falo, oi, Francisco, tudo bem? E aí, ecolalicamente, ele vai fazer o contexto que ele já tem o seu hiperfoco e que já conhece. Então, as chamadas ecolalias
e o uso da fala disfuncional. Muitas das vezes a gente fala que as questões visíveis do transtorno do espectro autista, né? E aí aquela criança está ali e não é uma criança verbal. Ela tem uma disfunção da fala. E aí entra outros quesitos que a gente merece destaque, mas eu não me aprofundo aqui, são questões da apraxia da fala e das questões orofaciais e motoras também dos músculos da face, que é uma interposição para que aquela criança desenvolva a fala. E aí eu trago a minha experiência particular. O Francisco, meu filho, ele só falou aos 7 anos de idade. Então, eu passei esse tempo todo da existência dele sem ouvi-lo falar, né? E quando ele começou a falar, ele falava assim, a, i, ão. Depois foi falando avião. Como é a fala dele hoje? Ele usa o comunicador, que eu espero que esteja aqui perto, mas depois eu posso pegar para mostrar a vocês. E também, no caso dele, é uma questão alternativa. Não sei se vocês sabem, mas partilho aqui, que a comunicação aumentativa alternativa, ela funciona em 2 vias, e não só para crianças que tenham diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ela está para crianças com paralisia cerebral, para adultos que sofreram um AVC e que perderam a função da fala. E aí, Milena, mas ele está falando? Tá. Ele consegue me pedir, eu quero book, mamãe, quero pizza, só coisa boa, né, gente? Está pedindo as coisas que ele gosta. De todo modo, o que acontece? No caso dele, é uma via alternativa, uma via de alternância do vocabulário. Eu estou aumentando aquele vocabulário dele. Tá certo? Pode seguir, Tiago. E aí, essa é uma discussão que a gente, muitas das vezes, a gente coloca para debaixo do tapete e pensa, né? Qual é o nível de suporte do meu aluno? Como que eu vou ver? Né? E a gente sabe, e é preciso fazer também um adendo aqui, que as realidades são diversas. Né? E aí eu vou até abrir aqui para alguém se colocar, quem ficar à vontade, contar um pouco da sua realidade, para que eu possa ouvir também. Né? Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente pensa em tratamento. Primeiro, um médico neuropediatra, é aquele que vai definir o diagnóstico. Mas bem sabemos que na escola é um campo fértil para que a gente possa observar o nosso aluno. Olha, ele não interage, a escola sempre coloca um alerta, acende um alerta lá, para que a gente possa falar com a família e que se faça a devida investigação. Né? E aí, as realidades sendo diferenciadas, a gente precisa mudar a lente do olhar para pensar aquela realidade. Né? Quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem várias formas de tratamento, né, multidisciplinar. Nós sabemos que iniciar o tratamento precocemente, o ganho é muito maior. Mas sabemos que a realidade, principalmente dos aparatos públicos, são diversas. E aí a gente tem os níveis de classificação, né, de suporte. Sabemos que o nível 1 são pessoas, né, no TEA, que necessita de pouco apoio. Eu faço sempre, quando eu falo do nível 1, eu sempre chamo atenção, porque nós tendemos a dizer, tem pouco suporte. Mas o nível 1, principalmente em adolescentes, é o nível que tem mais casos registrados de suicídio. Então, é um olhar atento para aquela criança, porque uma criança clássica, nível 2, 3 de suporte, o manejo
necessariamente vai ser um manejo mais direto. Uma criança que não sabe se limpar, uma criança que não é verbal, que não consegue verbalizar o que deseja. E então a gente precisa olhar o nível 1 com a devida atenção e o respeito e acolhimento para as suas especificidades. Ok? Sigo, então, para a gente falar um pouco do nível 2. Pessoas no TEA com necessidade de apoio substancial. O nível 3, a gente sabe que é a necessidade de um apoio muito, muito substancial. São aquelas pessoas que muito provavelmente não poderão ficar sozinhas, que não conseguem resolver as suas AVDs, realizar as suas AVDs com autonomia. O nível 2, muito bem trabalhado, estimulado no tempo certo. A gente tem na literatura avanços, mas também uma categorização que a gente precisa ver, que não é estanque. Muitos nem gostam de colocar o nível, né? Porque é muito pequeno, com as intervenções, isso pode ser, né, mobilizado. Então, a gente precisa cuidar, mas conhecer. Então, muitas das vezes, quando eu falo do nível 1, é que a gente possa ter essa anteninha, essa luz ligada, de cuidado e acolhimento. Eu queria agora abrir para que vocês colocassem um pouco para mim da realidade que vocês vivem aí e partilhar um pouquinho. Fiquem à vontade para conversarmos aqui agora. Não precisa ninguém brigar para começar, tá? Podem ir com calma. Deixa eu te ajudar, Milena. Vamos lá, gente. Tem várias pessoas aí, vários profissionais que já têm os seus alunos, tem alunos que são do ano passado, tem alunos novos esse ano. Então, assim, tragam as experiências, as dúvidas, esse é o momento de poder ter um profissional no nível da Milena, né? A gente está aqui exatamente para avançar. Então, as dúvidas, eu fiz assim, era para fazer assim, o que você acha? Qual seria o melhor caminho? Ela não conhece a criança, mas vocês vão trazendo algum perfil e algumas questões, elas são, vamos dizer assim, direcionais, outras são particulares da criança, obviamente, só conhecendo melhor a criança que a gente caminha, né, Milena? Mas, vamos lá. Matheus, eu sei que está aí. Então, não adianta me enrolar não, seu Matheus. Começando por você, vamos? E também não tem certo e errado, tá, Exatamente. gente? Fiquem bem livres, porque a gente aprende quando a gente tece com o outro. Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender com vocês também. Fiquem certos disso. Porque quando eu compartilho a minha experiência, já não é mais minha. Quando você compartilha a sua experiência, já também não é mais só sua. Então, eu parto dessa perspectiva cotidianista que nós tecemos juntos. Então, não fiquem preocupados de erros e acertos, mas sim de se colocarem, tá? Estou aqui para ouvi-los. A gente pode combinar 2 ou 3 e eu sigo, depois eu levantou a mão aí? Quem levantou a mão? Não consigo ver. Quem que levantou? Foi eu, Meirelle. Ai, Meire. Fique à vontade, Meirelle. Boa noite, primeiramente, Milena, boa noite a todos. Eu sou cuidadora, né? E no momento, ano passado eu já cuidei de uma autista de nível 2, e aí cuidei durante um período e depois, esse ano, peguei a mesma que eu cuidei do ano passado. E assim, eu queria tirar uma dúvida com você a respeito, igual você né, colocou aí pra gente. Eles têm sempre o jeitinho deles, do jeito que eles chegam, tudo, como que eu posso te dizer? Eles têm me fugiu a palavra, não sei se você pode me auxiliar, quando, tipo, ela já chega com o jeitinho dela na fila, já quando vai para a sala de aula, já tem aquela, tipo personalidade, né? Isso, mas tipo assim, é um cronograma que ela mesma já sabe que é aquilo, que vai chegar, vai ter a oração, que vai sentar, que vai, né, que tem o momento com o professor, que tem a rodinha. Só que chega um certo momento
que ela já não tem aquela paciência, principalmente na hora de uma atividade. É normal isso deles, que eu sei, mas no meu caso, eu sempre insisto para ela permanecer a fazer a tarefa, porque para tentar mostrar para ela que ela está ali com os colegas para ela fazer aquilo no momento que a professora está passando aquilo. É assim mesmo que tem que ser feito ou tem que dar o espaço dela e retirá-la dali e fazer o que ela quer? Porque eu não sei se eu estou fazendo certo, mas eu tento sempre colocar ela para estar ali junto fazendo as atividades como as outras crianças. Aí eu queria saber se eu estou errada ou... Querida, muito obrigada pelo seu relato, né? Importante. Muito obrigada mesmo. Então, a gente não vai, eu não vou falar aqui uma receita de bolo fechada, né? A gente que trabalha com os aspectos do cotidiano, percebemos o momento entre indas, eu volto. O que precisa estar ajustado é a rotina. Como você disse, ela já sabe que vai ser assim, que vai ter a hora do parque, a hora do lanche, a hora da atividade. Que esses espaços sejam repetidos, mas que em um momento que aquela criança apresente uma crise, que coloque ela em perigo e outras, numa situação de risco, a gente, na verdade, deveria agir antes do pico da crise, antes de começar. Perceber qual foi o gatilho. Foi porque o colega pegou. Isso aí eu aprendi muito na experiência da terapia responsiva. Eu vou de encontro com o interesse dele, mas ao meu favor. Eu entendo. Entende isso? A gente pode até combinar uma discussão mais aprofundada. Eu posso conversar com Flora se a gente retoma. Mas o que eu desejo passar para vocês é o seguinte: a rotina precisa estar ali. Ela precisa conhecer aquela rotina. E eu trouxe para vocês, combinado com a minha parceira de trabalho, a professora da sala de recursos, Bárbara Brum, que deve estar por aí, uma rotina visual. Então, a gente deve colocar para aquela criança todos os dias. O aprendizado não acontece de uma forma rápida, um desenvolvimento rápido, né? Ontem mesmo a gente, em reunião de sala de recursos, falávamos, não vai ser de um dia para o outro que aquela criança vai ficar sentada todo momento. Compreende? Não vai ser de um dia para o outro que aquela criança vai fazer aquela atividade. Vamos pensar num bloco de 30 minutos. Num primeiro momento, se ela ficar sentada em 5, a gente já ganhou. A gente volta. Se ela conseguir ficar 10 minutos, a gente já ganhou mais ainda. Se aquela criança consegue, e eu não estou falando que vai ser rápido, é processual e a longo prazo. Pode ser rápido, porque a gente não sabe da diversidade humana. Mas o que a gente precisa é ter a clareza de expor para aquela criança o que ela vai ter pela frente e como a gente vai se colocar ali para ajudá-la naquela tarefa. Então, muitas das vezes você pode falar, não, nós vamos sair daqui a pouco, vamos fazer essa tarefa. Tudo bem, passaram 5, 10 minutinhos. Não terminou, tem muita coisa para terminar. Você está vendo que aquela criança já começa a se desregular, já começa a apresentar comportamentos disruptivos, de empurrar, de se jogar, de bater, de ficar mais intenso. Você pode e deve, sem nenhum problema, buscar uma outra atividade. Compreende? Você não deixou de fazer. Primeiro, você apresentou. Segundo, você esteve ali com aquela criança e fez a mediação daquele momento. Vai ganhando, parte em parte, o que você deseja. O seu desejo é fazer aquela atividade de 5 questões. Mas naquele momento aquela criança consegue te dar 2 questões, ok. Retoma depois, faz as 3 que ficaram faltando. Entende? Consegui te auxiliar? Com certeza Esse conseguiu sim, Milena, e eu estou no caminho certo, porque há bastante tempo cuido e que bom. Exatamente, eu sempre fiz isso que você relatou aí. Eu nunca deixei ela entrar em crise,
Porque quando eu via ela com aqueles movimentos mais, igual você acabou de relatar, eu sempre fazia o quê? Ah, vamos lá dar uma volta, buscava alguma outra coisa para ela, né, se distrair com aquilo para não ter o perigo de entrar em crise, porque assim, eu gosto de ler bastante sobre isso, e a gente sempre vê que o essencial disso tudo é não deixar a criança entrar em crise, né? Porque depois que a gente deixa, aí é mais. Isso. Quando Aí a crise é chega num difícil pico conter. alto, para voltar é um Exatamente. caminho muito mais penoso para nós que cuidamos e Também. para aquela Sim. criança que sofre, Porque né? quer, Ele não faz exatamente. uma crise porque quer. Há um sofrimento ali, isso que a gente precisa pensar. E uma palestra que eu fiz e uma professora muito assim falante começou a perguntar: mas Milena, o que a gente pode ter? Vamos pensar junto? Nós pensamos numa caixa com alguns brinquedos reguladores, né? Então, alguma questão sensorial, e aí eu até falei para a Flora, deveríamos fazer uma oficina de materiais adaptados. E a gente tem muita coisa na sala de recursos. E trazer para vocês, falar, mostrar e partilhar. Ah, Milena, eu já fiz dessa forma. Eu já busquei olha, aquela areia sensorial. Lá na nossa sala. E tal. Areia sensorial, as Isso, questões daqueles aquele fala, pop. né? Várias coisas também a gente pode propor e fazer os nossos próprios materiais, né? E aí a gente pensa, poxa, mas é muito caro, eu não tenho. E a realidade é essa mesmo. Mas muitas das vezes os materiais são materiais de baixíssimo custo, que a gente pode trocar e montar, quem sabe, aí para frente uma oficina que vocês possam trazer os materiais e a gente daqui também mostrar o que a gente tem para a gente poder pensar junto. Mas bacana de se ter em uma sala, né, um cantinho ali que possa oferecer a perspectiva da regulação, uma almofada, uma peça de tatame, algo nesse sentido. E não vai ser de um dia para o outro que a gente vai colocar em todas as salas. Ah, Milena, mas eu consegui naquela sala tal. Teve um momento mais próximo de uma desregulação, eu vou lá, volto, respiro, volto e sigo. Então, é esse o movimento que a gente vai fazendo de mediação. Ok? Obrigada, Merielle. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Se temos Não, outro, só que isso aí mesmo. eu sigo Muito também. obrigado por esclarecer, tá bom? Obrigada a você. Milena, nós temos algumas pessoas no chat. No chat, deixa eu ver. Você consegue ver para mim? Peraí. Vou ler deixa eu olhar você. Aqui. Vou ver, vou abrir aqui para ver. Ela coloca: esse ano estou ficando com uma aluna, ela tem deficiência visual, não é verbal, anda de cadeira de rodas, depende de tudo. Ela corresponde a algumas coisas mínimas. Ama ouvir música, ela bate palma e balança a cabeça, e senta na rodinha sem nenhum problema, e pega o lápis incorretamente, mas ela pega. Quais as atividades eu posso estar fazendo com ela dentro da sala? Então, Ana Estela, obrigada pela sua partilha também. O que a gente também, ano passado, tinha, né, nós tínhamos uma criança que também tinha sérias questões. Ela não chegava a ser totalmente com uma deficiência visual profunda, grave, mas tinha dificuldade. E o que a gente trabalhava mais com ela eram as questões musicadas, como você tem feito. Se vocês ouvirem uma porta batendo, é Francisco que está querendo entrar aqui no meu ambiente de trabalho. Imagina, depois eu posso até apresentar ele, mas não agora. O que a gente fazia muitas questões que ela pudesse sentir, texturas diferentes, amassar um papel, uma bola, conhecer as bordas daquele objeto, música, som. Então, ensinar batendo um tambor, como é essa superfície, sabe? Nessa perspectiva que nós trabalhamos com a nossa aluna, né, que saiu esse ano, e aí você fala que ela corresponde a algumas coisas mínimas, né? Ama ouvir música. E aí a gente, por exemplo, uma cantiga, a gente trabalhou com um projeto de cantigas populares e a gente trouxe A Cobra Não Tem Pé,
e cantamos com ela, e aí falamos do corpo, né? Olha o pé, Maria, não vou falar o nome, mostra o pé, então pega o pé daquela criança, a mão, cobra não tem pé, e aí nós fizemos uma cobra em EVA, e aquela criança teve a oportunidade de partilhar com todos, porque todos partilharam do projeto das cantigas populares, e aquela criança teve também, foi incluída, né? Porque o que a gente pensa? Primeiro acesso, permanência, mas uma permanência de qualidade. E aí, Milena, às vezes não dá para fazer, e muitas das vezes a gente vai fazer o que a gente consegue fazer. Né? E conseguindo fazer aquilo que a gente está achando que a gente consegue, é muita coisa. Tá, Anistela? Então, eu posso conversar com você mais, se você desejar. Ao final, eu deixo o meu contato. E o que a gente faz da nossa experiência de sala, usa guiso, tambor, nós fizemos uma bandinha musical da sala de recursos, então nós fizemos uns tamborizinhos com CD, né? E aquela criança foi se adequando ali, foi integrando a nossa proposta, a gente não retirou, obviamente que é isso que a gente não quer mesmo, e a gente foi adequando ali, na verdade, acessibilizando os materiais, né? Como nós acabamos de fazer uma formação do MEC, que ele fala dessa questão de acessibilizar os materiais. Os materiais precisam ser acessíveis para todos, ok? E a próxima muito bom, Maiara. De acordo com a formação que a rede ofereceu para a gente no ano passado, outra profissional com outra, conversei com a professora da sala de recursos da escola, onde atuo como cuidadora, criamos uma rotina divertida para alguns alunos com TEA. É muito bacana isso, Maiara. Eu acho que para eles visualizarem a rotina e começar a se adaptar aos poucos. Eu acho que é um primeiro passo muito bom, né? Porque é um movimento que a gente faz, e um segundo passo, fazer uma rotina geral para todos, e com os alunos TEA também. Mas esse movimento, são aproximações que a gente vai fazendo ali no nosso cotidiano. Por isso que eu quis dar essa parada aqui estratégica, para ouvir vocês. Quando você fala, já pensei numa rotina, eu já agreguei, você já está colocando à frente, já está dando aquele passo que a gente precisa. Como eu posso fazer uma atividade? Muito bom, é isso mesmo. Mais alguém? Acho que não, né? A Cristina levantou a mão. Cristina, deixa eu fechar aqui da Secretaria de Educação. O chat. E Cristina, voltei aqui para vê-la. Fique à vontade. Então, é só para complementar toda a experiência que você está trazendo, é que hoje iniciaram as aulas na rede. Bom. Né? E então, a Anastela, por exemplo, começou hoje com essa criança, não é isso, Anastela? Primeiro dia. E aí, os cuidadores nem todos sabem que a gente tem centros de atendimento especializado. E aí, a partir do início do ano, essas crianças, as escolas são orientadas pelos centros e pelos professores de AEE, que tem nas escolas, né? E os centros estão em outros locais, mas são centros, tem o CDVIR, que é de deficiente visual, tem o CDR de deficiente auditivo, tem o EMAR de autistas, né? Alunos com autismo, e tem a Pestalozzi, que tem uma associação, uma parceria técnica, na parte de DI e deficiência física, do atendimento especializado. Certo. Então, a gente tem gente eficiente que também atende alunos de 13 anos em diante até, né, qualquer idade. A idade que eles conseguirem estar, né? Isso é muito bom, Cristina. E aí os centros vão dando esse suporte também para as escolas, pensando junto, né? Então, eu acho assim, que a gente vai avançando junto com muitos olhares. Então, assim, tudo que você está trazendo vai se somar com que eles aprenderam, né? A Anastela, eu acho que é desse último grupo, Anastela, que chegou no finalzinho do ano passado, me ajuda aí.
porque de cabeça eu não guardo tudo, né? É muita coisa, né? Por isso que eu fiz questão, e aí embolou um pouco, a professora Florence já viu que embolou. Não, eu vou só complementar. Vai. Sim, assim, pelo que eu entendi, há nas escolas uma sala de AEE igual a nossa, assim, parecida com a nossa realidade, né? Professores de apoio e as salas regulares e o AEE, que é onde são feitos os atendimentos, né? E tem o suporte desses centros que fica fora da escola, a nível municipal, e que vão fazendo o tempo, a costura com os profissionais que estão envolvidos no cuidado. Excelente. A gente aqui avançou. No centro e também na escola. A gente em Niterói, né, que eu falo de Niterói, a gente tem agora o CAIS, que abriu recentemente, e algumas instituições público-privada, ONGs, enfim, que fazem esse emaranhado que a gente pensa e para o futuro almeja que seja uma rede eficiente, né, que a gente consiga fazer isso. E para não cair, é muito difícil, realmente é muito difícil, né? A gente precisa caminhar enquanto sociedade para o avanço da inclusão e da acessibilidade, né? Sempre falar, não é uma questão de flores, a gente enfrenta hoje desafios, turmas que ainda não têm professores de apoio, isso eu estou falando da minha própria realidade. Então a gente precisa avançar, mas à medida que a gente se coloca para a conversa, disponível para a conversa, a gente já avança. Né? É muito pequenininho, eu estou sozinha. Não, eu não preciso estar sozinha. Se eu parto de uma perspectiva de ensino colaborativa, eu estou aliada com a minha colega, com a minha outra, com a professora regente. Eu não consigo fazer as atividades para todos. Tem um nível próximo, vamos fazer juntos, vamos colaborar, né? Então, é essa perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês. Vou seguir, então... É o que a Ana Estela está falando. Assim, apesar da gente ter alguns caminhos, como você está falando, é muito difícil a gente avançar, porque às vezes a criança está num momento difícil, então a professora ainda não aceitou que aquela criança faz parte da turma dela, né, Ana Estela? Não sei se é o caso da turminha da Ana Estela, né? Mas, assim, por mais que a gente trabalhe muito, é muito difícil. A inclusão é ainda algo para a gente construir muitos caminhos. E por isso a gente precisa estar cada vez mais junto, buscando, como a Ana está pedindo, né, algumas ideias. Então, todo mundo, né, eu falo assim, olha, apesar do tempo que eu tenho de experiência, muitas vezes um cuidador, uma cuidadora consegue ser 1000 vezes melhor do que eu seria junto daquela criança, por estar junto, por conhecer a criança. Né? Certamente. Né? A gente falar, eu acho que o que mais nos leva a ser um aprendizado é falar das nossas experiências, porque dela a gente pode tirar muita coisa, né? Às vezes a gente pensa só nos insucessos, né? Eu tive ainda uma atividade do doutorado ontem que falava a gente está fadada a olhar a escola como um insucesso, né? Como sempre, mas nascem flores de pedras. Né? E o que a gente precisa caminhar, e não é fácil, então, assim, eu me coloco, eu me disponibilizo aqui com meu telefone, meu e-mail, Florence, você fique super à vontade, todos, precisa disso, na medida que for possível, a gente vai tecendo aí saberes, porque vocês têm muito a nos ensinar. Né? As narrativas das professoras são materiais que, sim, de uma riqueza. A escola produz saber, né? A gente precisa ter isso claro. Não é uma coisa lá e uma coisa cá. As coisas precisam caminhar juntas, porque vocês que estão aí, nós aqui, todos, numa rede, produzimos saberes. Tá? Eu vou seguir. Eu estou preocupada com a hora. Tem mais alguém? Uma pessoa que levantou, Sinara. Pode falar, Sinara. A gente fecha com Sinara e depois, ao final, eu tento ser mais breve, que tem tanta coisa para partilhar. Bom, você tem semana que vem ainda. Né? Uhum. Vamos lá. Fique à vontade, Sinara. Não estou conseguindo ouvir.
Não, eu acho que ela não está na sala, não sei se ela caiu. Vamos prosseguir, depois a gente... Tá ok, então eu vou seguir. Pode passar, por favor, Tiago. Então, gente, essa aqui é uma coisa que a gente já viu, mas eu fiz questão de trazer para que a gente pudesse ir seguindo mesmo essa perspectiva. Eu gosto também de ter essa linha, né? Não é uma linha do tempo fechada, mas é aquilo que vai estruturando e organizando o meu pensamento. É o que fazer quando se existe a suspeita do autismo, né? Primeiro, procurar um profissional de saúde especializado para avaliação e orientação, anamnese, avaliação neuropsicológica e oferecer um diagnóstico adequado e o apoio apropriado, que faz toda a diferença, né, na qualidade de vida daquela pessoa. E eu já falei também sobre a intervenção precoce e as questões da plasticidade cerebral, que vão facilitando as novas conexões, né, as reconexões para a conquista de habilidades que são fundamentais. Pode seguir, Tiago. E aí eu trouxe para a gente pensar um pouco por que a gente precisa formar professores, porque a gente precisa ter, né, disponíveis formações, né? Então, só um instante, por favor. Todos os espaços de formação, eles são férteis. Eu trouxe aqui que a gente não tem dados, né, mas do Brasil, mas aqui os estudos dos Estados Unidos em 2020 falava de 1 a cada 36 crianças dentro do transtorno. Pode passar, Tiago. E aí, no Brasil, a gente tem estimativas de mais de 2 milhões de pessoas com autismo. A sociedade muda. A história vai sendo construída por quem? Por nós, que elaboramos socialmente, que praticamos essa sociedade, como nos disse o Sertor, praticamos o cotidiano. Então, essas pessoas vão adentrar a escola, elas precisam adentrar a escola e todos os espaços sociais. Então, a visibilidade começa a ser maior. Quando eu estudei, eu tenho 40 anos, eu não tinha nenhum colega. O meu filho, Antônio, ele tem colegas na sala dele, mais de um colega. Então, a visibilidade social é extremamente importante. E a minha primeira formação no mestrado, eu fiz com uma professora ligada ao campo da história, né? Então, olhar essa história, que ela é muito importante, fala do papel das mães cuidadoras, né? As primeiras associações de mães de autistas, que muitas das vezes são as pessoas únicas nos cuidados, lá na década de 1980, 1985, então 40 anos, as mães, né, assumindo a luta. E quantos ganhos sociais, incluindo a visibilidade, nós temos pela ação e pela prática social dessas mulheres, mães, cuidadoras. Então, a gente tem uma estimativa de 2 milhões. Só que nós tivemos agora, em 2025, pode passar, Tiago, por favor. Novos dados, né? A prevalência do CDC dos Estados Unidos, que vai 1 para 31 crianças, né? E no Brasil, está aí bem destacado, o transtorno do espectro autista pode afetar cerca de 6 milhões de brasileiros. O número de estudantes com TEA na educação básica aumentou quase 50%, 44,4% entre 2023 e 2024. Essas matrículas estão aí, sendo atendidas por mim, por Flores e por todos vocês, Merielle, Kátia, Ana Estela, Sinara. É isso. As matrículas estão chegando, essas crianças estão chegando e nós precisamos acolhê-la. E o que faz a diferença?
Eu estudo um teórico que muitos devem conhecer, que é o Antônio Nóvoa, e ele fala sobre formação de professores. A necessidade que a gente possa formar professores dentro da nossa profissão. Então, como que a gente faz isso, Milena? Narrando. As narrativas autobiográficas, que é um outro conceito, elas trazem para a gente instrumentos, subsídios, que a gente possa ir costurando o nosso fazer docente. Pode seguir. E aí eu chego num lugar que a gente está, né, todos os dias, nas escolas. Por que que a gente tem que falar do autismo? Aí já nem é 1 para 36 crianças, é 1 para 31, e certamente para menos, né? Se a gente tivesse as estimativas de forma mais transparente. Os alunos vão chegar às salas de aula, os alunos serão colegas autistas. E a gente precisa mediar, falar para que aquilo chegue a uma naturalidade. Eu venho desenvolvendo desde 2023 um projeto que se chama Se Quiser Mudar o Mundo, Fale com as Crianças. E como que surgiu esse projeto? Eu fui convidada pela escola do meu filho Francisco para falar com os colegas deles sobre autismo. E a partir daí eu não parei mais. Escolas públicas, privadas, igrejas, enfim. Eu acredito que se a gente falar sobre qualquer diferença com as crianças, e o projeto Eu Falo para aquelas crianças sorridentes, de olhos vivos e de uma escuta atenta, a gente consegue mudar principalmente a padronização do preconceito e da tentativa de invisibilizar a diferença. Então, eu falo para as crianças. Eu faço rodas de conversas com crianças bem pequenininhas. E aí eu chego lá, mostro o cordão do girassol, o cordão do quebra-cabeça. Levo o Chico, um menininho muito bonito, mas ele é diferente. Ele usa abafador, ele mexe as mãozinhas. E aí a gente segue formando não só a nós, adultos, mas também as crianças. Então, mediar uma outra proposta que nós fizemos em nossa escola e que foi assim muito, muito gratificante, que todas as professoras se colocaram a falar sobre o transtorno do espectro autista, do autismo, e nós montamos um painel, a escola ficou assim encantada de coisas produzidas pelas crianças. Certamente, quando aquela criança encontrar um colega na sua sala de aula autista, com um abafador, com um cordão, ou apresentando uma ecolalia, um flap, uma estereotipia, a sua visão será diferente. Então, que a gente possa, né, aí leva, né, no nível municipal, de falar das rodas com as crianças, que é extremamente importante, assim como para nós. Pode seguir. E aí, eu vou passar muito rápido, porque vocês tiveram, pelo que me parece, as questões da legislação, e depois eu posso disponibilizar também. Né? A gente tem a Constituição, que está lá, o seu caráter inquestionável do direito à educação para todos. Não só da educação, mas aqui tratando do aspecto educacional. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei Berenice Piana, que confere, né, o status, a coisa da deficiência para os aspectos legais. Pode seguir, que eu não vou me deter aqui. Opa! Agora, né, o decreto que fala que o nosso aluno autista ele vai seguir por todos os níveis da educação, né? É dever do Estado, da família e da comunidade escolar e da sociedade de assegurar o direito da pessoa do transtorno do espectro autista à educação em sistema educacional inclusivo, garantindo a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino superior. E também, no encontro que eu tive ontem, uma das
das doutorandas estavam fazendo uma pesquisa sobre estudantes do ensino superior, das licenciaturas, dentro do transtorno do espectro autista. Que pesquisa importante e potente, que a gente sabe pouco, então é preciso pesquisar, né? É preciso mobilizar. E aí, sempre que eu posso falar, eu gosto de incentivar os professores a continuar estudando, então, a nível de mestrado, de doutorado. É muito difícil, realmente mas não é impossível. A gente tem nos sistemas federais, MEC, o Profei, que fala sobre a educação inclusiva, especial, na perspectiva inclusiva, que abre vagas, né, sem pagar, gratuito, que muitas das vezes a gente não tem. Então, que vocês continuem e que, se tiverem um desejo, que façam pesquisa. Pode seguir. A lei do Romeu Mion, né, que garante a lei da gratuidade dos atos de cidadania e da identificação da pessoa do transtorno do espectro autista, né, CEPTEA, de expedição gratuita. Eu acho que eu encerro com o novo decreto. Pode passar, Tiago, por favor. Ele até está ainda... o decreto 12.686, de 20 de outubro, muito recente, e que institui a nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, na perspectiva inclusiva, né? E a Rede Nacional também de Educação Especial. E nós tivemos, eu e Bárbara, não sei se Bárbara está aí, mas ela estava numa aula também importante, da pós-graduação, na Rural, e nós tivemos a fala do coordenador da área do MEC sobre o decreto. Então, o decreto causou muitos desafios, ele veio, voltou, precisou ser readequado, e aí o que eu coloquei, basicamente, muda o decreto, né? Mudou, o fim da exigência de laudos, e aí a gente parte para a questão do estudo de caso, que agora se coloca para a gente, e da formação mínima, né, dos cuidadores, profissionais de apoio, de 80 horas, né, e as revisões dessas diretrizes, né, fortalece o papel das escolas comuns e combate o capacitismo e promove a equidade. Então, a gente vai avançando até nas questões legais, e quando a gente vê que tem alguma coisa que não ficou muito boa, a gente vai lá e fala e faz com que as pessoas, os ministros, possam rever esse documento e estar mais atentos às necessidades e às realidades que a gente vive no nosso dia a dia. Pode passar, Tiago. É o contexto escolar. Pode seguir. Aqui, como eu falei para vocês no início, eu assumi um compromisso político, ético, teórico de uma construção coletiva. Então, eu acho que a gente não tem isso de forma totalmente materializada, mas a gente caminha, né? Então, a gente caminha. A perspectiva de uma educação inclusiva e coletiva, ela coloca todas as instâncias de forma horizontalizada. Então, as pessoas acessam aquelas orientações. Eu faço um relatório de um aluno do primeiro ano, todos os professores, a professora de AEE, no caso eu, e todos os professores de apoio têm a oportunidade de olhar aquele relatório. É uma construção coletiva, a gente precisa aprender ainda. A gente só aprende se a gente começar a fazer. E aí a professora Érica Leme e a professora Mônica Santos Toledo, do Colune da UF, elas escreveram e pesquisam nessa área da educação colaborativa, do ensino colaborativo, como queiram chamar. E fala, né, a constituição de uma escola inclusiva não é uma questão específica da sala de recursos. Eu sozinha é muito difícil, né, e muito menos responsabilidade estrita, somente de alguns professores. Mas ela parte da política pública, que orienta os projetos pedagógicos,
que constituem as redes, as equipes colaborativas, que privilegiem instâncias coletivas propícias à comunicação, ao compartilhamento de responsabilidades e ao comprometimento e compromisso mútuo, a fim de que a escola como um todo assuma uma identidade inclusiva. Essa identidade, ela é construída. Muitas das vezes a gente pode dizer, não existe, mas em algum canto, alguma parte, já começa a se colocar. Então, em algumas redes, eu fui na rede de Itaboraí, fiz uma palestra lá, e nos CAPCIs, aqui para a gente é CAPCIs, mas reuniões pedagógicas, professores tomavam a palavra, né? Circulava esse saber, circulava essa formação dentro da nossa profissão. É um caminho para a gente fortalecer essa identidade inclusiva. Pode seguir, Tiago. E aí, o PEI, né? Eu trouxe aqui e a gente, de repente, precisa voltar, e não há nenhum problema em voltar na próxima aula, mas eu gostaria de dizer, quando o nosso aluno chega, o PEI, né? O Plano Educacional Individualizado, em algumas outras cidades, estados, tem outras nomenclaturas. O que é a função desse PEI? Meu Deus, tem o PEI do fulano para fazer, como é que eu faço? O PEI ajuda o aluno que não acompanha as atividades propostas regularmente para a turma, que apresenta a necessidade de um apoio contínuo e sistemático. E o que ele é? É um conjunto de estratégias de ensino que atende ou visa atender aquela necessidade de forma personalizada para aquela criança. Eu faço um PEI para Maria, para atender aquela necessidade específica da Maria. Pode seguir. E aí, eu pensei aqui, o que precisa ter um PEI? Não é uma receita fechada, mas é uma proposta que ela pode ser adequada, que ela vai e que ela volta. Pode ir, Tiago. E aí, um PEI colaborativo, que vocês prestem bem atenção nessa imagem aí. Objetivo traçado e as estratégias. Está bem claro aí no centro. E esse PEI, ele não está lá solto, né? Esse PEI está com a escola, os professores regentes, o professor de apoio, a equipe multidisciplinar, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, cuidadores. E aí eu falo, Milena, meu aluno não faz nenhuma terapia. Ok. A gente sabe que existe. Eu sei que existe. Mas o que temos para colaborar para esse PEI? Eu tenho o cuidador, o professor regente, o diretor, a Secretaria de Educação, a família. Eu vou integrando quem eu puder ir chamando e colocando para uma perspectiva de um PEI que é colaborativo. Eu fiz questão de centralizar isso ali no centro da imagem. E aí a Leme, a professora Érica Leme, ela traz para a gente a aposta num arranjo colaborativo entre professores é uma resposta aos desafios vivenciados nas escolas no contexto da inclusão. Isso é uma linha que eu tento seguir cotidianamente. A aposta no arranjo colaborativo. Pode seguir, Tiago. E o que tem nesse PEI, além do que eu falei antes? Eu parto do histórico daquela criança. Não sei como que eu vou construir esse PEI, Milena. O que eu posso colocar? Trouxe algumas coisas, alguns pontos que são centrais. E podem existir outros tantos como queiram. O registro das necessidades de suporte e de apoio. Qual é o suporte daquela criança? O que ele precisa de apoio necessário? O que ele necessita? Tanto no ambiente escolar, como no ambiente familiar. É uma criança que não consegue fazer as AVDs. Então, eu posso trabalhar as AVDs ali na minha lida diária. Vai aprender a abotoar, vai aprender a amarrar o sapato.
Estou falando coisas assim generalistas, mas para dizer que o histórico do aluno ele é fundamental, tanto no que ele precisa fora, quanto no que ele precisa no ambiente escolar, porque as coisas não estão dissociadas, as coisas estão juntas. É o diálogo com o currículo, né? O que é para aquele ano letivo e qual é a especificidade daquele aluno. É um aluno que está no primeiro ano, mas que ainda não senta, é não verbal. Então, a gente vai fazer aquele currículo, vai mapear aquelas necessidades. Os recursos diferenciados, quais são as formas? Então, a Ana Estela falou, eu uso música, bacana. Aí eu disse outra coisa, eu pego o papel, dou a textura, canto a cantiga, trago para ela, mostro as estratégias e possibilidades de avaliação. E aí, muitas das vezes, qual é a nossa avaliação? É processual, né? Não acredito naquela avaliação estanque. Uma avaliação feita de relatórios, fichas de avaliação, portfólios. Nós tivemos a experiência do ano passado de desenvolvermos portfólios para cada criança. E foi assim uma das experiências mais marcantes da minha vida. A Florence teve a alegria, eu acredito, de ver os portfólios de cada criança. Então, ali no portfólio estava o registro de um circuito que eu fiz com aquela criança, estava o registro de motricidade fina trabalhada com aquela criança, tudo em portfólios. É uma possibilidade que eu trago aqui de estratégias de avaliação. Bárbara, tá aí. Você quer falar um pouco da experiência dos portfólios? É possível? Oi, Milena. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Bárbara. Vou ligar aqui. Realmente eu me dividi hoje em 3, porque eu tenho uma bebê, né, de 1 ano e 10 meses. Então, que tá aí falando. Noite, tá ouvindo, né? Então, não dormiu ainda. Foi uma experiência muito legal mesmo, não sei se todos conhecem, né? É até legal para uma próxima oportunidade, Milena, você apresentar um portfólio, né? Que é assim, a partir do momento que o aluno faz aquela atividade, você fotografar, né? Não precisa fotografar o rostinho dele, se a família ou a rede não autorizar. Mas aí você fotografa a mãozinha dele, ele de costa. Então, você vai fotografando aqueles momentos das atividades e você vai registrando. E esses registros, né, vão servir como forma de avaliar. E para o próximo ano, né, isso também servir para acrescentar no PEI. O que foi desenvolvido? Nem sempre o mesmo professor permanece com aquele aluno, né? Então, o que foi desenvolvido, o que ele conquistou, né? Quais foram as habilidades? E aí, para o próximo ano, você repensar, porque o PEI é um documento dinâmico, né? Ele não pode ficar lá parado na gaveta, você tem que ver o objetivo, quais foram as propostas, o que eu posso fazer com aquele aluno e aí ir avançando, né? Quais foram as habilidades que ele conquistou, quais foram os novos desafios, e aí você vai avançando. Eu só queria fazer uma colocação, Milena, né, que você falou do ensino colaborativo, e a gente trabalha dessa forma, né? Que bom que eu encontrei uma parceira que acredita, tem esse mesmo ideal. Então, assim, não é fácil o ensino colaborativo, né? Através de muita luta, a gente está nessa questão da educação inclusiva na educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? No viés do ensino colaborativo. Então, assim, o aluno, ele não é do professor de apoio, não é do AEE, não é do cuidador. O aluno público da educação especial, ele é da escola. Então, assim, todos da comunidade escolar têm responsabilidade sobre esse aluno. E aí, a primeira pergunta da Meirelle, né, fiquei atenta a isso, eu achei muito importante a colocação dela, quando falou, porque eu lembrei da aluna que eu estou acompanhando agora, que ela tem baixa tolerância ao tédio. Então, ela já começa a desregular quando ela fica muito tempo assim, sem um atrativo para ela, né? Então, assim, eu pensei na questão da escola, a escola que tem que se adequar ao aluno, e não o aluno à escola. Por que não uma conversa com essa professora
para mudar um pouquinho essa rotina de início, já que ele tem a tolerância no início, né, um pouquinho maior de sentar, de fazer as atividades, ou fazer a oração, se eu entendi bem, a reza, não sei. Agora eu não lembro. Mas esse primeiro momento, a atividade desse primeiro momento que é realizada, se ele senta, participa, presta atenção, por que não inverter um pouquinho? Né? Por que não aproveitar esse momento para usar o pedagógico, a atividade, já que ele pode fazer nesse momento? E aí está ficando um pouco, né, desregulado por conta do tédio, né? Sai, dá a volta, né? Faz ele respirar, pega uma atividade mais lúdica, tenta contextualizar essa atividade mais lúdica ao conteúdo sendo trabalhado, por exemplo, um jogo da memória, se ele está trabalhando no processo lá de alfabetização, um jogo da memória com sílabas, que aí vai estar lá trabalhando junto com a professora, mas ele de uma forma mais lúdica também. Então, ou seja, materiais adaptados nesses momentos de tédio desse aluno, né, do aluno TEA, a gente pode já pensar em coisas mais práticas, lúdicas, e até mesmo sair, retomar esse processo de ir e voltar, né, para o aluno regular. Então, era isso que eu queria colocar. E aí, a gente depois tem uma outra aula, né, Milena? Querida, muito obrigada aí pelas suas colocações fundamentais, né? Bárbara, professora de apoio, e como é contagiante o ensino colaborativo, porque no início muitos não queriam, né? A gente tem medo de se colocar, e muitas de vocês devem viver isso, porque é a realidade. E como que até os professores mais, né, conseguem agora dialogar com a gente e ir transformando essa realidade. Então, a gente vai falar isso aí, Merielle, mais à frente. Ali eu já até dei a dica, né? Quem faz o PEI é o professor de apoio somente, é quem é o cuidador, é o professor do AE, da sala de recursos. Pode seguir, Tiago. E dizendo, a gente tem mais uma atividade. Vou retomar o PEI, que eu passo para uma outra fase. Quem faz o PEI? Todos. Professor de AE não faz PEI sozinho. Professor de apoio não faz PEI sozinho. Cuidadores, professores regentes também. Eles não fazem PEI sozinho. O PEI é uma construção. No âmbito da nossa escola, da Prefeitura Municipal de Maricá, olha, Maricá é a minha mãe que trabalhou lá a vida inteira, então é forte ainda em mim. De Niterói, nós temos uma reunião de CAPC, de CAPUE, reuniões pedagógicas. Não sei como que é a sigla daí. E nesse tempo, logo no início, o professor de AEE faz o registro da anamnese. É preciso uma reunião de AEE nas escolas, com as famílias. Colhe aquelas informações. Nesse momento, todos partilham. Todos. Não existe isso. E se tiver uma equipe multidisciplinar que esteja disponível para colaborar, fiquem à vontade. A gente, às vezes, recebe psicólogos, não são todos, tá? Isso aí não é uma realidade, não. Para dizer, todos os alunos atendidos têm psicólogo, equipe multidisciplinar. Não. São exceções. Mas aqueles que têm, a gente também fala, a gente conversa. Então, Merielle, não são só os professores do AEE, o professor da sala. Colaborativamente todos, tá bom? E aí, eu queria passar por uma outra fase aqui da nossa conversa. Queria saber primeiro que se fez sentido essa trajetória que eu fiz aqui. Por favor, coloquem. Foi didático? Foi tranquilo? O que vocês acharam nesse primeiro passo? Que eu preferi vir de lá seguindo até aqui. E daqui a gente dá um salto maior para falarmos sobre a CAA, a comunicação aumentativa alternativa. Tá ok, gente? Tudo ok? Eu não consigo ver, mas quem conseguir aí me dê um retorno. Ou podem abrir o microfone Cristina e falarem também, porque eu não consigo ver. Eu estou aqui focada. Florence, Tiago, Bárbara. Cristina levantou a mão, Milena. Cristina, fique à vontade.
Não, desculpa, eu levantei errado, eu ia dar um joinha no que você está colocando aí. Tudo bem, querida, sem problemas. Então, ok. Eu vou fazer, na hora que Tem um relato aqui da Ivani de Faria, Pimentel. Você consegue ler para mim? Consigo. Boa noite, minha criança. Não posso dizer que ela é não verbal, porque ela não responde as perguntas que fazemos, mas ela canta umas musiquinhas que acho que é de vídeos que ela vê em casa, mas comigo ela não responde as perguntas. Procuro fazer brincadeiras com exercícios pedagógicos com ela, mas ela não acompanha. Ela ama montar em legos de plástico, só isso. Gostaria de saber o que poderia fazer para ajudar ela a desenvolver alguma atividade. Então, Ivani, a minha proposta, a gente pensou nisso, eu, Bárbara e Florence, na nossa conversa ontem, sobre uma oficina de materiais acessíveis em Florence. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode fugir, né? Porque a gente precisa partilhar, né? A acessibilizar esses materiais. Ela provavelmente faz ecolalias, né? Repete aquilo que vê. Usa a fala, como a gente explicou lá no início, de forma disfuncional. E o hiperfoco é Lego. Eu não sei qual é a série dessa criança, pelo que ela pergunta, mas ela canta umas musiquinhas que acho que ela pode ver em casa. Vou imaginar a Peppa. Nos Legos, coloca a Peppa, faz um quebra-cabeça. Ali você está movimentando aquela criança, você está gerando uma outra conectividade. Ela gosta de Legos? Então tá. Então eu vou organizar um quebra-cabeça ali dos Legos e vou arrumar. Eu não sei a idade, não sei a série. Ela não sabe a quantidade. No Lego eu posso colocar as quantidades. Então eu vou lá, pego um materialzinho, coloco 2 pontinhos, no outro eu coloco 1, e eu vou fazendo, vou apresentando os números para aquela criança. Mas ela não sabe, mas ela pode aprender. Então eu vou ter lá os números móveis grandes para que ela possa sentir a textura, ver se ela tem isso. O Lego pode ser um facilitador para que você possa ir gerenciando outras formas de aprendizagens, ok? E eu vou me deter a pensar aqui nessa oficina, que eu não sei quando vai acontecer, mas a gente deixa como proposta para a Florence e para a equipe aí, a Cristina. Ok? E eu vou seguir, a gente tem meia hora, cerca de meia hora, eu vou caminhar, e se eu precisar voltar, também para mim não há problema, tá? Só para que passar aquilo que a gente pensou coletivamente e abrir um pouquinho para vocês, tá bom? Todos aqui já ouviram falar sobre a CA? Coloquem joinhas aí. Nunca ouvi. Ok. Muitos podem ter, já ter escutado, mas não saber o que ela, para que serve, para o que a gente pode utilizar. Eu trouxe um tópico que é muito importante. A CAA é uma forma alternativa de comunicação. Todas as pessoas têm o direito de se comunicar, inclusive aquelas que sofreram algum acidente, inclusive os nossos alunos autistas, ou com outra deficiência, ou com outro transtorno ou síndrome, seja lá o que for. E o que a gente pode fazer com o uso da comunicação alternativa? Gerenciar crises, minimizar picos de desregulação, entre outras coisas. E a maior delas, oportunizar aquela criança a se comunicar. Pode passar, Tiago. E aí, gente, o que foi a Meirielle que falou que não deixa chegar na crise, né? No contexto escolar, o gerenciamento de crise ele é fundamental. Muitas das vezes é porque a criança não se comunica, então a crise vem. Ela não consegue falar
verbalizar o que ela deseja. E eu fico ali naquela, o que é, o que não é. Foi um amigo que puxou o carrinho, era a massinha que ela queria, era o biscoito do outro que... Enfim. A comunicação, ela é primária. Como que a gente pode oportunizar essa comunicação para essas crianças? Estou falando agora das crianças dos nossos alunos atendidos. Quando ela se comunica de forma funcional e adequada, ela aprende a tolerar e as crises vão sendo minoradas. E eu consigo até identificar o que causou a crise. Se eu consigo ter uma comunicação, eu consigo também identificar o disparador, eu consigo manejar. E até prever esse comportamento disruptivo ou interferente, como queiram chamar. Pode passar. Tem Meirielle, mas e quando a criança se comunica bem, só que não aceita o não? E aí, nessa, Meirielle, pode jogar estojo, pode jogar não entendi. A terapia responsiva, e depois eu vou passar lá, inspirados pelo autismo, para vocês, meu filho Francisco, quando ele... Encerrou a tela para vocês também? Encerrou sim. Será que foi a internet? Vamos aguardar um pouquinho, né? Então eu vou conversando com vocês, ok? Obrigada. Sem problemas. Francisco, meu filho, e muitos alunos lá na nossa escola, fala, se comunica e tem os comportamentos do autismo, eles vão permanecer. A gente não consegue isolar esses comportamentos, Meirielle. A gente consegue minorar. E como que a gente minora? Com o trabalho, com as terapias e com a possibilidade de falar. Está gritando porque não entendi. Né? A gente sempre vai fazendo adequações. Quando ele responder de uma forma disruptiva, por que você está fazendo isso? Olha, eu quero esse carrinho não pode. Faça a oferta de outra coisa. Milena continua fazendo assim, vai continuar. A gente não some ainda. Ontem a gente conversava. Não adianta, com Florence e Bárbara, não adianta falar, eu quero um encaminhamento para o psicólogo, para a fono, e no outro dia aquela criança vai chegar sem aquele comportamento, ele vai perdurar. O que a gente vai fazer são processos de idas e vindas para minorar aquilo e ter uma crise cada vez mais espaçadas até que elas não existam. Mas é desafiante, dia após dia. Voltou a tela. Então, a gente pode seguir, Tiago, por favor. Uma das formas, a criança se comunica e o compartilhamento deve ser a internet. Uma das formas que a gente pode ir minorando essas crises, antecipação e a construção da rotina com aquela criança. Não aceito não, nós temos uma rotina, volta para o visual. Volta para o visual para aquela criança ver novamente. Os autistas têm uma maior possibilidade. Não temos cordões. Nós temos cordões onde temos uma forma de comunicação alternativa. Perfeito. Ótimo. Eu posso deixar até para vocês que não têm um chaveiro. Eu tenho alguns materiais. Fique tranquilo. Eu tenho. Assim tá bom. Eu não sei se. Não entendo muito bem, não, Tiago, mas assim eu consigo ver. Eu tenho alguns materiais, um chaveiro de comunicação alternativa, que é banheiro, né? Para aqueles que. Aumentativa ou alternativa. Pode seguir. Ele vai tentar abrir pelo PDF. E aí, eu trouxe uma rotina, né? Essa daí é uma imagem. Essa daí é até da internet, mas nós trouxemos uma imagem nossa, da rotina que tem a nossa cara, a nossa escola. Tá ótimo, Tiago.
Antecipar as tarefas do dia ajuda a resolver grande parte dos comportamentos indesejados de uma criança autista, certo? Então, mais à frente tem um slide da rotina que Bárbara fez para a aluna, que ela acompanhou no ano passado e acompanhou nesse ano também, está acompanhando nesse ano. Então, o que é o uso da CAA, da comunicação alternativa? São essas pranchas. Pode ser pictogramas, PECs, pode ser de baixo ou alta tecnologia. Vou apresentar, eu fiz esmiuçado para que vocês pudessem ter, assim, a visualização e uma formação. Sistemas de comunicação aumentativa e alternativa são formas de expressão diferentes da linguagem falada. Eu uso as imagens. E em alguns aparelhos, eu tenho vocalizadores que repetem essa imagem, essa fala, né? Traduzem essa imagem. Então, tá lá, se eu não tenho som, eu clico e o menino já vai saber, oi, eu botei aqui, oi, eu quero bolo. Ele não fala, mas ele foi com o dedinho estruturando a frase. Então, eu já sei que ele quer bolo, que ele pode estar chorando ali, se desregulando, quebrando tudo, porque ele não conseguiu o pedaço do bolo. Entende? A gente pode voltar. Quero que vocês olhem bem, percebam, é uma primeira aproximação e a gente vai aprofundando cada vez mais. Ok? Então, a gente tem ali, ó, que visam aumentar e ou compensar as dificuldades. O Francisco fala alguma coisa, mas ele usa o tablet, que a gente nem fala tablet, a gente fala comunicador. Aquilo faz parte da pessoa, é parte do corpo daquela pessoa, por onde ela se comunica. E eu vou tentar pegar o tablet para hoje, se não for para hoje, para próximo dia de encontro. Pode passar, Tiago. E aí, essa daqui é uma rotina, né? A comunicação aumentativa e alternativa inclui vários sistemas de símbolos. Tanto os gráficos, a gente pode fazer a rotina com as fotografias. Bárbara atendeu o primeiro ano, e nesse ano também. É legal que a gente construa com a própria rotina. Se é a professora, a foto da professora. Se é a sala de recursos, a foto da sala de recursos. É um trabalho assim pequeno. Tirou uma foto da sala de recursos, coloca lá. A professora de artes, coloca lá. A associação que aquela criança vai fazendo, ela vai minorando os comportamentos interferentes. E aí eu botei fotografias, desenhos, pictogramas, palavras ou letras, como também gestuais e mímica, gestos ou língua gestual. Nós temos um aluno esse ano que fala em Libras, se comunica em Libras, né? Então ele vai lá, fica, fala. E um pequenininho que chegou hoje, né? Que requer o apoio do professor de apoio, do cuidador, do professor de AE, do professor regente e de toda a escola. Pode seguir, Tiago. Como eu falei para vocês, o próximo slide ele vai falar sobre recursos de alta e baixa tecnologia. Você está vendo um livro aí, um livro de comunicação, né? Tem a escola, o mercado, baixa tecnologia, fácil, mais acessível para a gente fazer livros de comunicação, pranchas impressas com símbolos. Alta tecnologia, aplicativos e tablets comunicadores, são os comunicadores ou os vocalizadores. E aí a gente tem vários programas. O Francisco usa o TOB Dynavox, que eu vou tentar mostrar para vocês, se não for hoje, na próxima semana, mas já usou o POD. De toda forma, são produtos de alta tecnologia que levam ele a ter uma comunicação aumentativa e alternativa. Ok? Pode seguir, Tiago. Milena, da onde que surgiu essas pranchas? Como que elas são programadas e estruturadas? E a gente acha na internet, tem locais gratuitos. Eu vou mostrar um local desse para vocês. As pranchas de comunicação,
elas foram feitas lá em 1926 para crianças surdas. Aprender a estruturar a linguagem. Então, por Elizabeth Fitzgerald. E fala que é para compreender o procedimento e usar na aquisição da linguagem. Então, pelas imagens, elas vão adquirindo o processo de comunicação. E aí pode passar a Tiago. Eu trouxe uma prancha grande para vocês olharem. Estão vendo? O que vocês percebem aí? Ela é toda igual? Exemplo de uma tabela com a chave de Fitzgerald. Ela não é toda igual, certo? O que tem ali? Alguém consegue falar? Ou eu posso seguir? Ela tem cores diferentes, certo? Tem o rosa, o verde, o branco. E aí, essa chave, ela foi organizada de acordo com suas funções em cores. Pode passar, Tiago, para a gente poder olhar o próximo. Então, eu fiz questão de trazer uma chave, apresentar o que é a CAA, trazer a chave, mostrar como que ela é organizada estruturalmente, a história dessa chave, como a gente tem a possibilidade de utilizá-la sendo baixa tecnologia ou alta tecnologia, para que a gente possa, de algum modo, se aproximar e, quem sabe, utilizar. Então, amarelo, pessoas. Verde são os verbos. Descrições em azul. Laranja, substantivo. Rosa, social. E o branco, diverso. Categorias e respectivos códigos de cores. Milena, o Matheus quer falar. Matheus, eu não vi. Perdão, Matheus, se eu não te... Boa noite. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu entrei na rede agora em outubro, né? Sou novo nessa área. Sim, só um minutinho. Foi detectada uma perda da minha conexão? Não, né? Eu tô te ouvindo bem. Então pode prosseguir. Tá bem. Então, eu entrei na rede em outubro, né? E no final do ano passado, aí eu recebi, eu não sei falar os nomes ainda não, mas eu ganhei esses cartãozinhos aí que só tá me mostrando. Sobre sentar, levantar, andar, né? Esperar. E hoje foi a minha primeira experiência no início de ano, a gente recebe alunos novos, né, do pré-1, de outras escolas que vêm pra gente. E tinha um aluno lá que eles me chamaram para ficar com ele, porque o aluno estava bem alterado, só sabia gritar com mãe, chorar. Aí me deram ele, eu peguei, fui dentro da sala, ele chorando, gritando, e de repente eu lembrei desses cartãozinhos que eu ganhei ano passado, né, pro não verbal, né, que fala, né. Aí eu coloquei no meu perfil, isso, perfeito. Aí eu lembrei e comecei a mostrar para ele, ó, esperar, esperar, sentar. E não é que deu certo mesmo? E não é que ele pegou... Que alegria, que bom! Eu achei tão incrível que, né, o que eu ganhei ano passado é meio frajutinho, né? Mas o que eu tinha ali, eu lembrei, coloquei, usei em prática e depois fui conseguindo controlar um pouquinho, né? Ele, que é o primeiro dia de aula dele, né? Mas deu certo. É a adaptação dele, é igual a gente, né? Só para compartilhar que funciona mesmo, achei interessante. Que legal, Matheus. Obrigada por compartilhar a sua experiência, né? Então, que bom que a gente pode estar trazendo para vocês, para aqueles que já ganharam, para aqueles que não ganharam, para que a gente possa construir realmente, né? E pensar nessa oficina. Eu tenho o cartãozinho, eu posso passar para vocês, obviamente. Vocês podem me chamar, ou eu posso passar para a Florence. E não prometo que eu vou responder rápido, porque a gente tem uma demanda gigante, né? Mas, com toda certeza, posso compartilhar com vocês o material que eu tenho aqui de rotina de banheiro para meninos, para meninas, várias rotinas. E também eu tenho algumas coisas já padronizadas, mas o que eu acho muito interessante, e Florence já viu até nos portfólios, que nós começamos a fazer as nossas atividades usando as fotografias. Então, justamente nesse projeto das cantigas populares, nós colocamos, a aluna já estava no 4º ano,
né? O comprometimento mais era um comprometimento comportamental, né? Então, ela já dominava a leitura e a escrita, mas por questões motoras tinha muita dificuldade. Nós colocamos a cobra não tem pé. Aí, no lugar da cobra, a cobra que nós fizemos de EVA e que ela teve o acesso. A tia Milena, minha foto, ficou com medo da cobra. Então, ali, no meu quadradinho, ela escrevia Milena. Na fotografia da cobra, que ela usou, que ela mexeu, que ela interagiu ali, ela escreveu cobra. E ali, depois a gente lia. Eu tinha uma sentença, uma frase. Então, eu trabalhava o verbo, trabalhava o sujeito. Vocês conseguem compreender até a pontuação. Estou com medo da cobra. Sabe? Então, a gente vai, dali, estruturando nossas próprias atividades, criando bancos de atividade. Pode seguir, o Matheus. Matheus não, perdão, Tiago. Obrigada, Matheus. Não passou para mim. Para vocês passaram? Está em recursos de baixa e alta, a gente falou. Pode seguir. Pode seguir, Tiago. Então, nós temos 10 minutos. E aí eu queria ver com vocês, organizadores. Tá indo sim, Tiago, agora. Essa parte, eu me dediquei a falar sobre programas que são gratuitos, né? São sítios gratuitos na internet que nos ajudam a montar pranchas de comunicação, possibilidade de baixar as atividades de CAA de modo gratuito. E eu trouxe para falar um pouquinho sobre o Arasaki. Alguém aqui já ouviu falar? Sim, não? Respondam aí, bota lá no chat. Não. Ok. O Arasaki é uma ferramenta que a gente pode construir as nossas pranchas, utilizando os pictogramas. E aí, Florence, vamos combinar aqui de eu passar rapidamente e a gente começa a próxima, ou a nossa oficina, não sei como a gente vai organizar. No dia 12 a gente tem um encontro, a gente pode retornar, né, Milena? Claro, fique à vontade. Eu só vou passar para que eles possam olhar e no dia 12 a gente retoma ou a gente para e fica aquele gostinho de quero mais. O que vocês acham? Coloquem a opinião de vocês aí. É que hoje a gente não deu intervalo, a gente devia ter dado um intervalo às 8. Eu falo muito, vocês poderiam ter me chamado. Não, mas aí vocês estavam tão assim, né, empolgados aí na discussão que eu não quis. Então vamos fazer o seguinte, a gente para aqui e a gente se detém no próximo encontro, vou esperar todo mundo com bastante experiências, registrem as experiências de vocês, quem sabe não sai um artigo das experiências de vocês, um livro, olha aí, Cristina, quem sabe, quanta coisa boa para contar, quanta coisa, história para contar, que são dos nossos saberes, produzidos nos nossos cotidianos. Com certeza. Então, olha, só sucesso aí. Eu vou, então, optar, se vocês concordam, né, concordarem, da gente parar aqui nos 10 minutinhos e as pessoas estarem aí livres para a gente finalizar, conversar um pouco. Só vou pedir, Tiago, você consegue chegar lá no finalzinho, ir passando direto, pode usar. Vai para ninguém ver e na semana que vem a gente voltar. As referências todas. Aí o meu contato, se vocês quiserem, tá? Podem printar, mas vocês têm Florence, então a gente tem contato direto na escola, praticamente todos os dias. E mais à frente eu deixo uma mensagem para finalizar hoje,
que não finaliza, porque a gente abre, né? Quem está na teoria, no paradigma do cotidiano, a gente sabe que uma conversa ela não termina, né? Ela se encerra para recomeçar. Igual a esse encontro. A gente encerra para a gente recomeçar daqui a pouquinho. Tem sempre um café com bolo. Sempre um café com bolo. Pena que não é presencial. Quem sabe um dia, né? Mas não vamos na Resende, né, Cristina? Vamos combinar um dia. Deixo aí o meu obrigada. E a diversidade é o que nos torna únicos e a inclusão é o que nos torna completos. Kevin Klein, Milena Mello. Deixo aí minha gratidão por esse tempo. Peço perdão por falar muito e não deixar o intervalinho para vocês, mas espero que, dentro dessa fala, eu possa ter contribuído com vocês e deixo todos os canais abertos, tanto o WhatsApp, tanto o e-mail, quanto o Instagram também, para que vocês possam se comunicar e eu possa também partilhar um pouquinho do que eu tenho estruturado aqui, tanto do CBTEA, de alguns lugares que nessa travessia eu fui conhecendo e fui aprendendo também. Deixo o meu agradecimento e o registro que aprendi tanto com vocês e fiquei tão feliz pela partilha. Beijo, obrigada. Milena, muito obrigado. A gente deixa esse gostinho, quero mais, né, Cristina, para a semana que vem nós terminarmos, né, e aprofundarmos algumas coisas que a gente passou muito rápido, mas que possa estar colaborando. E vocês também deixem lá as suas dúvidas, né, e no grupo lá de WhatsApp, para, de repente, Milena trazer outras coisas para vocês. Então, a gente se encontra semana que vem, novamente. Quero desejar um excelente dia letivo e um excelente ano letivo de 2026 para todos nós. Cristina, nosso abraço aqui da UFRJ, nosso carinho aí para todos os cuidadores e todos os profissionais de educação do município de Resende. Milena, minha gratidão por ter você comigo no meu dia a dia, no meu cotidiano, e de ter você aqui conosco nesse curso de extensão. Muito obrigada, então, a todos. Voltamos semana que vem. Obrigado, Cristina. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau.